Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 22 de março de 2020. Nesta manhã, eu estarei passando aqui um resumo da Escola Bíblica Dominical. Essa lição, o irmão Fábio Emerick, ele é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, ele já tinha me escalado para estar passando no dia de hoje. Mas, como eu sempre digo, programamos, mas não sabemos o dia de amanhã. Jesus, ele pode manifestar em glória a qualquer momento. Jesus não manifestou em glória, mas estamos aí presenciando essa epidemia do coronavírus e em obediência aí a um decreto municipal, até mesmo nacional, estadual, todos aí estão em casa, impossibilitados de estar indo no templo. Então, nessa oportunidade, eu quero estar aqui fazendo um resumo dessa lição com o título Jesus, o homem perfeito. Você se considera perfeito? Será que existe um homem perfeito na face da terra? Eu acredito que não, né? Porque todos nós somos imperfeitos. Ninguém é perfeito. Somos todos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. O texto áureo desta lição vai dizer: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 52. A verdade prática, verdadeiramente, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura em classe, ela está em Lucas, capítulo 2, versículo 40 a 52. Nós não vamos ler para estar ganhando tempo, para o áudio não ficar muito longo. Então, nesta manhã, nós estaremos aí aprendendo sobre Jesus, o homem perfeito. Estaremos aí aprendendo sobre as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Embora seja uma doutrina clássica do cristianismo, ainda é possível encontrar quem negue a humanidade de Jesus ou a sua divindade. Essas pessoas cometem o erro básico de selecionar ou isolar um aspecto somente da natureza de Jesus. Nesse sentido, a nossa declaração não deixa dúvida quanto às duas naturezas, a humana e a divina de Cristo, o nosso Senhor. A introdução, nós vemos aí verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, mas são sim reais, perfeitas e plenas. Sabemos que Jesus realmente ele é igual ao Pai, só que ele também é humano, conforme nós vamos aprender no decorrer da lição. O primeiro ponto diz Jesus, verdadeiro Deus. E depois aqui o primeiro subponto, sua eternidade com o Pai. Jesus não somente ele é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. O profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 9 e o versículo 6, ele já pôde ali profetizar sobre o nascimento de Jesus. E ele até disse sobre o nome de Jesus, que seria aí maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E também, antes da sua encarnação, ele estava com o Pai, conforme diz João capítulo 1 e o versículo 3, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava na criação do mundo. E depois lá em Provérbios nós vamos ver também as atividades de Jesus, mesmo quando ele estava lá na eternidade. Então nós vimos aí nesse primeiro ponto a eternidade, a sua eternidade com o Pai.
Nós vamos ver agora, no segundo ponto, os seus atributos, grandezas e perfeições. Os atributos, o que é? É aquilo que realmente é a característica, é aquilo que faz parte da pessoa. E nós vemos aí os atributos de Jesus, que ele é a fonte da vida. Em João 1, capítulo 4, João 1, capítulo 1, versículo 4 diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E ele também tem a vida em si. Jesus, ele é então eterno. Assim como Deus é eterno, Jesus também, ele é eterno. E depois vemos que Jesus, estamos falando dos seus atributos, que Jesus também, ele é imutável, ele não muda, ele realmente, o homem pode mudar, mas Jesus, ele não muda. Depois nós vemos também que Jesus, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Depois temos também Jesus, ele é onisciente, ele é conhecedor, ele sabe de todas as coisas. E Jesus é onipotente, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então nós vimos aí nesse segundo ponto os atributos e grandezas e perfeições de Jesus. Agora, no tópico 3, nós vamos ver ali que ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Jesus, lá no tópico 3.1, Jesus, ao encarnar, ele se esvaziou da sua glória. E então ele não foi da sua divindade, ele deixou o quê? A sua posição de glória no céu, mas não da sua divindade. Jesus, ele em seu ministério terreno, ele fazia uso dos seus tributos divinos, sempre que necessário. Os seus discípulos sabiam que ele era Deus, e nós temos aí as referências, Mateus 14:33, mas nós não vamos ler para estar aí ganhando tempo. Agora vamos aqui no segundo ponto, Jesus, verdadeiro homem. Jesus, ele estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Está lá em João, capítulo 1, e o versículo 18, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vemos também que mesmo na eternidade Jesus sempre esteve ativo. Ele participou, né, da criação do mundo, está lá em João 1, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele participou da criação do mundo. Tudo veio a existir por intermédio dele, conforme está aí no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que se foi feito se fez. Depois, nós vamos ver aqui no segundo ponto, desse segundo subponto, desse segundo ponto, Jesus, verdadeiro homem, é profetizado no Antigo Testamento. Nós sabemos que Jesus, ele de Gênesis a Apocalipse, Jesus, ele é mencionado. Jesus, ele se faz presente de Gênesis a Apocalipse. Ele é o tema central da Bíblia Sagrada. E nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3 e o versículo 15, Jesus, ele é a semente da mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Depois temos Jesus, ele é o tema das duas principais alianças da história sagrada,
que é a aliança com Abraão e também a aliança com Davi. E agora nós vamos ver aqui, estamos falando que Jesus, verdadeiro homem, Jesus estava no seio do Pai, profetizado no Antigo Testamento, agora encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus, ele tornou-se de fato carne, conforme está lá em João, capítulo 1, e o versículo 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, ele se tornou o Filho de Deus, ele se tornou de fato carne e habitou entre os homens. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Então, o nascimento de Jesus, ele foi assim um nascimento natural. Somente a concepção, né, que foi aí, ele foi concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, mas o seu nascimento ele foi natural, conforme qualquer nascimento que há na face da terra. Também nós vemos aí que ele sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e teve sede. Então isso aí prova a sua humanidade. Assim como nós sentimos dores, incômodo, fome, ele também teve tudo isso. Lá no jardim do Getsemane, ficou angustiado, teve agonia, experimentou assim, uma profunda tristeza. Depois nós podemos ver que a nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Então veja só. Depois nós vemos que a humanidade de Jesus era perfeita. Em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito a qualquer pecado, porque sabemos que nós somos ali descendentes, viemos de Adão, assim como porque Adão ele pecou e a partir dali, então toda concepção ela passou a ser pecado. O homem então ele já nasce em pecado, mas Jesus, a concepção dele foi pelo Espírito Santo, foi sobrenatural. Então ele não estava sujeito ao pecado. Nós, o ser humano, todos nós somos sujeitos ao pecado, mas Jesus, ele foi tentado, tudo, mas não pecou. Por isso aí estamos aí vendo, né, que ele, essas duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina, foi 100% homem, 100% Deus, só que sem pecado. Depois nós vamos ver aqui no tópico 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos. Isto quer dizer que ali havia três significados, havia três significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o Jesus. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. A Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia. Roma, por meio de suas leis, governo e estrada de excelente qualidade. Então, Jesus ele nasceu aí em meio a esses povos, né, de Israel, Grécia e Roma. Às vezes você fica, né, às vezes até pergunta para você mesmo, será que eu poderia ter nascido em outra época? Será que eu poderia ter nascido mais tarde ou lá atrás? Mas nós sabemos que Deus é que concede a nossa vida. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. E nós vemos aí que Jesus, ele nasceu no tempo certo. Ele nasceu aí na plenitude dos tempos. Deus, ele é o Deus soberano, ele conhece todas as coisas e Jesus então veio nascer na plenitude dos tempos. É um tempo que realmente as pessoas precisavam de Jesus. Todos os profetas estavam profetizando, precisavam
do porta-voz. Deus precisava do porta-voz, que era dos profetas, e eles profetizavam a respeito da vontade de Deus. Mas aí, e vemos os profetas também profetizando da vinda de Jesus, principalmente o profeta Isaías, porque o homem realmente ele precisava de um libertador, precisava de um salvador, e Jesus então veio ao mundo em forma de homem, morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para nos dar garantir a vida eterna, para estar aí nos concedendo vitória sobre os problemas da vida, sobre as circunstâncias da vida, nesses dias que nós estamos vivendo aí, sobre esse coronavírus. Deus, ele tem os seus meios, ele tem os seus propósitos, e ele está cuidando do seu povo, está cuidando dos seus filhos. Agora cabe a nós realmente refletir isso, tudo que está acontecendo, e nos aproximar mais e mais da presença de Deus. E depois nós temos aqui em 5, em Israel, Jesus, ele é apresentado ao mundo. Jesus, ele iniciou o seu ministério aos 30 anos. Então Jesus, ele foi aí apresentado ao mundo, iniciou aí o seu ministério aos 30 anos de idade, e vemos aí, né, os milagres que ele fez, transformou água em vinho, ele curou várias pessoas, né? Ressuscitou, enfim, ele teve assim um ministério assim maravilhoso. E depois nós vamos ver aqui no terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Vai falar aqui primeiro subponto, a humanidade de Jesus. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Então Jesus jamais ele usou aí a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Nós vemos lá que, né, quando ele foi levado lá para ser tentado, o Satanás até pediu para que ele transformasse pedras em pão, mas ele não transformou pedras em pão, nem fez botar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuram. Jesus, ele era então um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Esse sacerdote, ele permanece para sempre. A qualquer momento que nós tivermos algo para estar aí pedindo, intercedendo, ele está pronto aí para nos ajudar e para atender as nossas petições. E nós vemos aqui depois, estamos aqui falando de Jesus, o homem perfeito, vimos a humanidade de Jesus. Agora, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão, ele fracassou no Éden, né? Ele veio a desobedecer. Agora, o último Adão, ele triunfou no deserto e no Calvário. Nosso Senhor Jesus, ele realmente triunfou no deserto e no Calvário. E vemos depois aqui que Jesus, ele venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Apenas em Jesus somos plenamente redimidos. Em nenhum outro nome nós sabemos que podemos ser redimidos, a não ser em Jesus. Depois aqui no 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Jesus, ele era perfeito espiritual e moralmente. Lá em Hebreus, capítulo 7, e o versículo 26, vai estar falando sobre isso. Hebreus, capítulo 7 e 26. Vai estar falando sobre isso, mas não vamos ler, porque já estamos aí com 19 minutos de áudio. Depois temos também que nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. E depois Jesus, ele é o nosso modelo, que está lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 13. Ele é o nosso modelo, que esse modelo, depois nós vamos estar lendo aqui, a conclusão vai estar falando sobre esse modelo,
eu quero concluir com esse versículo, né, Efésios 4:13, que está lá na conclusão, que diz assim, a conclusão diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Então, por enquanto, nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Mas em Efésios 4:13 diz que nós, se nós estivermos aí olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós chegaremos à estatura de um varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então foi apenas aí um resumo da lição de hoje, com o título Jesus, o homem perfeito. Tenham todos um bom dia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.